Nós estamos indo para a penúltima mensagem da série Livro de Ruth, uma história de amor. E hoje a mensagem será uma bênção chamada lar. Vamos para mim. Graças ao Senhor, nós estamos agora nessa mensagem que os irmãos perceberão que é uma mensagem que fala muito ao coração, é uma mensagem que vai tratar de algo que tem sido hoje desconsiderado em nosso meio, mas que Deus tem como um dos maiores tesouros que nós devemos ter em nossa vida. Tanto é que abaixo de Cristo Jesus não há nada de mais precioso abaixo de Deus que essa bênção chamada lar, chamado família. Então, essa mensagem ela vai falar com todos nós, mesmo aqueles que são solteiros, mesmo aqueles que estão sozinhos aqui no Japão. Essa mensagem é para você, porque ela vai falar de lar, de família. E não necessariamente lar e família é apenas o vínculo que nós temos com pessoas do mesmo sangue, pessoas parentes. Mas prova de um grande lar e de uma grande família é a igreja. E hoje nós tivemos o prazer de receber mais um membro na igreja. Então, ou seja, mais uma pessoa nessa família, no meio desse povo. Então, nós vamos aprender alguns princípios importantes acerca da família, de como nós podemos ser felizes com essa bênção que Deus nos deu, chamada lar, família. Então, primeiramente, tem uma mensagem, uma citação do reverendo Hernandes, que me chamou bastante atenção ao comentar esse livro. Ele diz assim: o livro de Ruth é muito mais do que o relato do casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. É muito mais que isso. Também é um retrato do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento é um estado honroso. Ele foi instituído por Deus para a felicidade do ser humano. Então, primeiramente, ao estudarmos o livro de Ruth, ele não é simplesmente esse relato da Ruth, a moabita estrangeira, rejeitada, viúva, pobre, com um homem próspero, bem-sucedido, respeitado, chamado Boaz. Não. Quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para o que Deus está fazendo, tanto na vida de Ruth e de Boaz, nós conseguimos enxergar o que de fato Cristo faz com a igreja. Ele olha para a sua igreja gentia, distante dele, ele vê essa igreja que antes servia a outros deuses, ele vê esse povo que não tem nada a oferecer, esse povo que está vivendo uma situação de miséria, onde que não tem nada de valor para dar, e Deus recebe, e Deus ama, e Deus enriquece, e Deus lhe traz dignidade, e Deus lhe dá uma família. Então, maravilhoso saber disso. Que nós não estamos simplesmente vendo a história só de dois personagens bíblicos, que culminou num casamento, mas nós estamos vendo aqui a relação de Cristo e sua igreja, de como que Deus nos recebeu, como Deus nos amou e como Deus tem tratado conosco. Mas ainda, à guisa de introdução, eu gostaria de citar pelo menos mais 3 pontos. O primeiro dele é: as tragédias que nos atingem não têm a última palavra em nossa vida. Nós temos estudado aqui esse livro e nós temos falado sobre a saga de uma família.
Nós falamos aqui nas primeiras mensagens que as lutas que esta família enfrentou de Noemi foram muito grandes. Houve perdas, houve dor, houve tragédia, houve desespero, houve família destruída. Então, nós aprendemos aqui que as tragédias que nos atingem, ela não tem última palavra. Porque se você ver os 2 primeiros capítulos desse livro, você pode falar assim, acabou. Não tem mais solução. A tragédia é assim mesmo. Quando ela chega na vida de alguém, ela acaba com ela. Mas, quando nós chegamos aqui no capítulo 3º desse texto, nós conseguimos perceber o seguinte, que a tragédia não é a última palavra de Deus, não, para a nossa vida. Que ainda tem um desenrolar da história de Deus. Que Deus ainda está escrevendo a nossa história. Que a nossa vida não pode ser resumida na situação presente de luta, de caos que eu estou enfrentando agora. Que Deus está trabalhando na minha vida para trabalhar, inclusive, através dela. Segundo, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso é fantástico no livro de Ruth. Você vai olhar para o começo do livro, você vai entrar em desespero. Se você se identificar com Noemi e Ruth, você vai entrar em desespero. É um choro. É uma tragédia. Coisas que não podem ser resolvidas aos olhos humanos. Mas quando você chega aqui no capítulo 3, onde nós estamos, você começa a analisar que o choro mesmo pode durar uma noite inteira. Mas quando o Senhor está no controle, e Ele está, a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Deus não preparou para nós uma vida inteira de tribulação. As lutas vêm, as tribulações chegam, nós devemos estar preparados para isso. Mas o Senhor não tem para nós uma vida inteira de tribulação. Vocês lembram quando foi exposto o livro de Tiago, um dos primeiros livros expostos nessa comunidade? Tem por motivo se alegrar por passardes por várias provações. Vai passar. Tem umas que passam mais devagar, tem umas que passam mais rápido, mas o passardes por várias provações. E é exatamente isso que nós vemos no livro de Ruth, que o choro pode durar uma noite inteira mesmo. Mas o choro não é a última história da sua vida, não. O último capítulo da sua vida, não. Tem alegria de Deus para você. Tem felicidade de Deus para você. E terceiro e último ponto, a guisa de introdução, e aí nós faremos a leitura do texto, é a felicidade não é um lugar onde se vai, mas uma maneira como se caminha. Isso é fantástico. Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade que pensa o seguinte: a felicidade eu ainda não encontrei. Eu sei que ela está em algum lugar. Alguns ainda estão em dúvida em que lugar que está. Outros entendem assim, eu já sei onde está. A felicidade está ali, ó. Se eu tiver um bom emprego, se eu chegar nessa posição aqui, ó, de emprego, nessa posição social, se eu tiver aquela casa, se eu estiver morando naquele país, naquela casa, se eu tiver aquela posição, ali está a felicidade. Ou seja, eu sou infeliz porque eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado, na hora errada. Então, eu vou ser feliz quando eu tiver minha formação acadêmica que eu quero, tiver na profissão ou no chamado que Deus tem me dado. Quando eu estiver ali, eu vou ser uma pessoa feliz. Enquanto isso, eu vou levando a vida. Quando dá, eu dou uma risadinha, passo o estresse, mas eu ainda não posso me dizer que eu sou uma pessoa feliz. Feliz vai ser quando eu chegar naquele lugar. Isso é um erro. Porque a gente começa a achar que a felicidade, ela está limitada a lugar. E assim a gente esquece que a felicidade não é uma questão de onde você vai estar, que você vai estar feliz. Mas que felicidade verdadeira, vinda de Deus, é um processo não de local, mas da sua caminhada. Ou seja, você pode caminhar e por onde você passar, você ser feliz. Você não precisa estar especificamente naquele lugar para ser feliz. O mundo tem ensinado isso.
Essa sociedade secularizada, distante de Deus, tem ensinado isso. Ela fala para você, ó, tá vendo? Você é infeliz porque você está aqui, ó. O dia que você estiver lá, lá você vai estar gozando de plena felicidade. Isso é um engodo, isso é uma mentira. Quantas pessoas que acreditaram nessa mentira, chegaram lá e viu que não tinha felicidade nenhuma e até mesmo se frustraram, deram cabo da sua vida porque viveram baseado numa mentira. E é interessante que quando você olha para o livro de Ruth, você vai ver bem claro que a felicidade não está no local. Aliás, vocês lembram o que aconteceu? Faltou pão na casa do pão. Noemi, Elimeleque, esse casal, junto com seus filhos, Malom e Quilion, estavam morando em Betel. O que significa Betel? Casa do pão. E, pensam bem, a casa do pão acaba o pão. O nome da cidade é Casa do Pão e acaba o pão. Por quê? Porque o povo estava rebelde contra Deus. E Deus começa, então, a aplicar as punições da aliança. E nisso daí, em vez deles ficarem, em vez deles não fugirem, mas encarar o problema, como muitas pessoas na cidade ali ficaram, o que eles fizeram? Mesmo que a crise ainda não tivesse chegado diretamente neles, porque o texto diz, Noemi fala assim que ela saiu ditosa, ou seja, ela não saiu pobre de Betel, ainda era uma pessoa rica. Ela é tipo daquela pessoa que quer antecipar os problemas, isso é bom, mas às vezes isso é ruim. Porque às vezes a sua antecipação de resolver os problemas é fuga, e nem sempre a fuga é o melhor caminho. E o que acontece então? Ela toma a decisão, juntamente com o seu esposo, de vamos sair daqui, porque aqui acabou a felicidade, acabou o pão. Então nós vamos lá naquela cidade e nós vamos ser felizes. E o que aconteceu? Eles saem para fugir da fome e chegam lá em Moabe, saem de Betel para fugir da fome, de Belém para sair da fome, e chegam em Moabe e encontram com a morte. Eles saem de Belém querendo achar um lar e chegam em Moabe e encontram uma sepultura. Porque Elimeleque, o marido de Noemi, e seus 2 filhos, Malom, que era o marido de Ruth, e Quilion, que era o marido de Orfa, as noras de Noemi, morrem lá naquela cidade. Então, se você tiver esse princípio secularizado, distante de Deus, que a felicidade está no local, certamente você vai ser uma pessoa triste e infeliz. Porque provavelmente você vai chegar nesse local e vai ver que a felicidade não está lá. Você sabe por quê? Porque a felicidade ela não está limitada a lugar. A felicidade, na verdade, bíblica, ela é mais uma questão de um caminhar na sua vida e não de um local onde você vai ser feliz. Ou seja, que você pode ser feliz por onde você foi enviado por Deus, no caminhar que você tiver. Então, esses 3 princípios são importantes antes de nós lermos o texto. Então, agora eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Ruth. Nós faremos a leitura do capítulo 3. Livro de Ruth, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre,
veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissesse eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, ou seja, de noite. Porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à ira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ainda hoje. O texto começa falando à sogra que ela vai lhe preparar um lar para ela ser feliz. E a resposta final da sogra dela, analisar as coisas, que vai ter uma resposta ainda hoje. Eu não sei como está seu coração. Talvez você esteja esperando por uma coisa há muito tempo. Eu quero dizer para você que ainda hoje possa ser que Deus há de responder aquilo que você tem buscado. Que Deus pode resolver aquilo que há tanto tempo você tem procurado. Então, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te rendemos muito gratos, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus, Pai, que nos abençoa, o Deus, Pai, que nos salvou com mão poderosa e que tem cuidado de nós até aqui. Nós rogamos a Ti, Pai, que a Tua palavra santa e bendita esteja em nosso coração e que possamos, Pai, cada vez mais sermos alimentados por ela, fortalecidos, e que nós venhamos a crer, Pai, com cada vez mais dinamismo, praticidade, para que o Teu santo nome seja glorificado através das nossas vidas. Guarde-nos, Santo Deus, que a Tua palavra fale aos corações que aqui estão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então nós vamos falar uma bênção chamada lar. Vejamos os princípios que estão regendo o ensino deste texto. Através de 3 pontos nós vamos ver os ensinos que estão nesse texto. Primeiro, lar, uma fonte de felicidade, uma fonte de alegria. Segundo, Deus, o sublime alicerce. Nós temos que construir um lar, né? A questão é sobre qual alicerce. E terceiro, santidade, o caminho para a felicidade. Então, esses 3 princípios, eles regem esse texto e nós iremos estar falando um pouquinho mais sobre eles. Então, primeiramente, lar, uma fonte de felicidade. E a pergunta que vem é: podemos ser felizes? Verdadeiramente, podemos ser felizes? Podemos ser felizes, não estarmos felizes? Isso tem uma diferença, né? Hoje eu estou feliz, mas não significa que amanhã eu vou estar.
Então, nós podemos ser felizes e não apenas estar feliz. Algumas pessoas, para não dizer a maioria, que entende que não, que felicidade é um estado de espírito que você tem ele em vez em quando. Mas que ninguém pode ter uma felicidade verdadeira. Porque é só vir as lutas, as provas, que a felicidade vai embora. E a pergunta é, nós podemos ser felizes? A Bíblia fala que é possível nós sermos felizes, mesmo no meio das provas, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio de caminhos tortuosos, no meio da caminhada que Cristo nos deu pela sua graça e pelo seu amor. É possível nós sermos felizes? A palavra de Deus nos ensina que é. E nós iremos responder através de alguns ensinos desse texto. Podemos ser felizes, de fato? Primeiro, a felicidade não pode ser construída a parte da família. Nós podemos ser felizes sim, mas só que tem um negócio muito importante, que você não pode esquecer. Se você pensa em felicidade fora do contexto família, provavelmente você não será uma pessoa feliz. Nós não podemos desprezar a família quando nós falamos de felicidade. Exatamente por aquilo que nós falamos já na questão introdutória. Debaixo de Deus, aquilo que é de mais importante que Deus deu para nós cuidarmos, para nós relacionarmos, para nós estarmos juntos, é a família. Então, como nós podemos pensar em felicidade andando com Deus, desprezando a família? Se é aquilo que Deus tem colocado de mais precioso e importante em nossa vida abaixo dele. E parece que isso é algo assim que está muito claro que a nossa sociedade tem feito uma distinção clara de felicidade e família. Uma coisa é família, outra coisa é felicidade. Ou seja, eu posso ser feliz mesmo descartando a minha família, mesmo não querendo estar no ambiente de família. E lembrando a você que família não é só simplesmente parentes de sangue. Família abrange muito mais que isso. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que o irmão. Família. E a palavra amigo significa amado. Então, a nossa sociedade, ela tem feito uma distinção muito assim grande de família e de felicidade. Prova disso que quantas são as pessoas que falam assim, ó, chega, eu não aguento mais esse casamento, eu não quero estar mais com essa pessoa, eu quero é ser feliz. E o que significa felicidade para ela? Ela abandonar a família e ela procurar felicidade longe dessa família. Não é o que nós mais temos visto? Filhos que chegam e falam assim, ó, chega, agora eu quero ser feliz, então eu vou abandonar meus pais. Vou sair de casa, vou ter minha vida independente. Então, esse conceito está cada vez mais forte no contexto que nós vivemos, onde as pessoas estão entendendo que a felicidade é possível fora da família. Às vezes até mesmo pessoas crentes, até pessoas que estão na igreja, elas começam, influenciadas por esse mundo secularizado, distante de Deus, a imaginar que ela pode ser feliz, sim, sem a família. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto, é que a felicidade está muito ligado à família. Tanto é que o texto diz assim, verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar? E aí ela continua, para que seja feliz? As pessoas podem falar assim, mas naquela época era diferente, né? Hoje em dia a família... Não, o princípio da família é o mesmo. O propósito pelo qual Deus criou a família é o mesmo. O problema é que nós, muitas vezes encharcados em nosso pecado, nós muitas vezes cegos por essa sabedoria secular sem Deus, a gente começa a achar que de fato eu posso ser feliz sem a família. Mas não é isso que Deus ensina. E prova disso, que por mais que as pessoas se coloquem lá como super felizes, dificilmente elas ficam sem grandes traumas em sua vida, quando elas resolvem tomar uma decisão radical dessa. Dificilmente. Dificilmente. Sempre fica algo.
Porque ela está desfazendo os laços de que Deus fez. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que nós podemos ser felizes sim. E Deus vai transformar a tragédia toda que aconteceu na vida de Noemi e Ruth e vai começar a mudar a providência, a vida delas vai se tornar mais feliz e isso vai começar, sabe com o quê? Com família. Com família. E eu pergunto para você, como está a sua vida? Você entende assim? Ou você entende como o mundo ensina? O importante é você ser feliz. Não importa se a sua esposa está feliz ou não, se o seu marido está feliz ou não, se o seu irmão está feliz ou não. Não importa, eu vou ser feliz, eu decidi ser feliz. Você tem dito assim? Ou você entende que Deus pode restaurar a felicidade na sua vida através da família que Ele tem te dado? É assim que você tem pensado? Aí você pode dizer assim, pastor, olha, eu quero muito restaurar laços partidos. Eu quero muito encontrar essa felicidade na família, mas tem pessoas da minha família que não querem mais falar comigo, não está dependendo só de mim, ou tem situações que é irreversível agora. Eu quero dizer para você o seguinte, creia no Senhor. Ruth pensou que nunca mais poderia cumprir a lei do livre-ato, ver a lei do livre-ato ser cumprida na sua vida, ou seja, que alguém da família de Noemi poderia resgatar uma descendência de seu esposo. Ela não sabia que podia, mas Deus já tinha tudo planejado. Deus já tinha preparado tudo. Talvez você esteja assim, mas olha, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz assim, o que depender de nós, tem de paz com todos os homens. E o que depender de nós, nós sempre temos que buscar reconciliação e restauração. Mas é claro que tem coisas que não dependem de nós. Então, sabe o que acontece? Ora. Não desiste não, ora. Coloca diante de Deus. Porque esse Deus que você diz servir, Ele mostra na sua palavra que a felicidade, ela não vem distante da família, mas ela vem com a família. Que Deus, no seu projeto gracioso, maravilhoso e amoroso, Ele quer que nós sejamos felizes em família. É claro que esse mesmo Deus diz que se na família eu tiver que escolher entre amar a Deus e adorar a Deus, e alguém dessa família, por ela não compreender a Deus, sem dúvida, nós não temos nem que pensar em quem nós vamos escolher. Deus. Porque Deus tem que ser amado acima de tudo. Porque sem Deus, nós vamos começar a ter várias desordens em nossa vida, até mesmo porque nós já falamos isso em outra série de mensagens, que o pecado é o amor em desordem. Então, se você não colocar quem deve ser amado primeiro, todos os outros itens vão começar a entrar em desordem. E há momentos, às vezes, que por amor a Deus, para você amar aquele que tem que ser amado primeiro, às vezes você vai ter choque, confronto dentro do lar. Mas o que eu quero que você saiba é que o projeto de Deus é que você seja feliz no lar. E que mesmo que você tenha choque e problemas agora, não significa que Deus não possa tratar para você experimentar a felicidade no lar. Então, podemos ser felizes? Podemos. Podemos. Se nós deixarmos esse pensamento mundano, secular e diabólico, que nós podemos ser felizes sozinhos, que nós podemos abandonar a família, desprezar a família, se nós de fato abandonarmos esses princípios diabólicos, seculares, que está sendo ensinado aí fora, e entendermos que Deus pode restaurar o nosso lar, que Deus pode fazer do nosso lar uma bênção e não uma maldição, eu creio que nós podemos ser felizes. Mas se nós preferimos desprezar a família e pensarmos que seremos felizes, então nós seremos igual a essas pessoas. Nós estaremos felizes. Não sei por quanto tempo, não sei por quantos dias, ou em qual momento, mas ser feliz, não. Porque é impossível sermos felizes desprezando aquilo que Deus colocou para nós desfrutarmos de felicidade.
lar, família. Segundo, a felicidade não pode ser barrada pelos fracassos do passado. Eu fico impressionado porque Noemi, o histórico dela é de uma família que teve fracasso. Uma família, quando... Pensa comigo, Noemi, fala o que significa família para você. Essa mulher poderia falar assim, família? Vou resumir, família para mim é tragédia. Família para mim é dor. Família para mim é sofrimento até dizer chega. Eu fui lá, enterrei 3, meu marido e meus 2 filhos. Família para mim é me deixar numa situação muito delicada, porque eu me tornei uma viúva. E viúva, morri até de mês de fome, que era uma das pessoas mais necessitadas. Ela poderia ter vários pensamentos negativos acerca de família. Ela poderia olhar para o seu passado, para o histórico da sua família e falar assim, família? Família me trouxe muita dor. Família me trouxe muita infelicidade. Família me trouxe muito desgosto. Mas o que é interessante é que essa mulher que passou por toda essa tragédia na família, ela chega diante da sua nora e fala assim, minha filha, eu vou te procurar um lar para que você seja feliz. Ou seja, ela entende que a felicidade está na bênção que Deus nos dá, chamado família. E vamos ser sinceros, não é verdade? Que nos nossos momentos de limitações e fraqueza, às vezes nós olhamos para o nosso cônjuge, às vezes nós olhamos para os nossos irmãos, até mesmo na igreja, nós olhamos para os nossos pais, nós olhamos para os nossos filhos e pensamos assim, ó, bem que poderia ser muito melhor minha vida se eu estivesse longe dessa pessoa. Bem que eu poderia sofrer menos se eu não tivesse ligado a esse grupo de pessoas. Mas olha que interessante, uma mulher que passou por todas as tragédias, por todas as lutas e caos, ela entende ainda que a família é uma bênção, que pode nos trazer felicidades grandiosas da parte de Deus. Terceiro, a felicidade não está apenas em ter um cônjuge, mas ter um lar. Talvez o problema hoje em dia é que as pessoas, quando elas pensam em família, elas não pensam na questão do lar, elas pensam na questão de ter simplesmente uma pessoa. Então, por exemplo, geralmente as pessoas solteiras do nosso contexto hoje, do nosso mundo, elas entendem o seguinte, olha, eu não quero casar, mas quando eu quero casar, ter uma pessoa. Ela não pensa em construir um lar, ela pensa só simplesmente ter uma pessoa para estar com ela. E há uma grande diferença entre você construir um lar e simplesmente ter um cônjuge do seu lado. Talvez esse seja o problema que muitas pessoas estão casando de forma inapropriada, desapropriada, e estão se separando rapidamente. Porque elas casaram não pensando em construir um lar, elas casaram pensando em ter um cônjuge. E isso às vezes acontece até mesmo dentro das comunidades, na igreja de Deus. A pessoa não quer criar laços, ela não quer ter um compromisso de família, de o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela quer simplesmente fazer parte do grupo. Uma vez que ela é parte do grupo, ela não se preocupa com os laços, ela não se preocupa em caminhar, ela não está preocupada em construir um lar, ela está preocupada só de ter um local, ou uma pessoa para dizer, esse aqui é meu companheiro. E a felicidade não está apenas em ter um cônjuge, mas de você construir um lar. O problema não é se você tem família ou não, o problema é se você tem um lar nessa família. Porque tem muita gente que tem família, mas não tem um lar. Não conseguiu construir esse ambiente de lar, de caminhar junto com Deus. Então, podemos ser felizes? Primeiro ponto. Podemos sim. Podemos. Se nós não desprezarmos a família, se nós deixarmos o fracasso do passado no local certo, ou seja, no passado, e se nós entendermos que construir um lar não é simplesmente ter uma pessoa companheira. Exige muito mais. Exige dedicação, exige busca em Deus, porque é Deus que vai formando o lar, é Deus que vai trabalhando em cada pessoa que faz parte da nossa família. Então, primeiro,
Lar, uma fonte de felicidade. Lar, uma fonte de felicidade. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, pela todas as influências que nós temos recebido aí fora, de você acreditar que a família pode ser uma grande fonte de alegria para você. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos ensina que, pelo contrário, a família, ela é uma fonte de felicidade. Noemi olha para Ruth e fala assim, ó, eu vou te achar uma família para que você seja feliz. Ah, eu quero me isolar. Ah, eu nasci para ter sozinho mesmo. Quem disse isso para você? Volto a dizer, família não é simplesmente ter um cônjuge, mas pessoas que Deus coloca em sua vida para ser o seu lar. Se você pensa em desprezar um lar e achar que você será feliz, não é assim que Deus ensina. A palavra de Deus ensina que o lar é uma fonte de felicidade. Segundo ponto. Deus, o sublime alicerce. Uma das dificuldades que eu percebo é que as pessoas, quando elas vão construir um lar, elas querem construir em alicerces perigosos. Por exemplo, as pessoas geralmente, quando elas vão construir uma casa, tudo, primeira coisa importante que ela vai ver é o terreno, não é assim? Ver onde vai ser colocado, se o terreno é bom, se o terreno é firme, se os alicerces vão estar bem. Porque você pode construir a casa sem pensar em nada disso. E o que pode acontecer é que essa casa vai cair menos do que você esperava. Mais rápido do que você esperava. Ou talvez você nem esperava que ia cair, ela cai. Então, o alicerce para a construção dessa casa, desse lar, ele é mais importante do que a própria construção. Porque se o alicerce não for o alicerce correto, toda a construção vai por água abaixo. E o grande problema hoje, que as pessoas não têm conseguido compreender, e nem ver, e nem entender, que não é a construção muitas vezes que está errada, mas é o alicerce em qual elas estão construindo o lar delas. Um alicerce perigoso, um alicerce escorregadio, um alicerce fraco, um alicerce inconstante. É por isso que, quando nós fazemos essa pergunta, então, quem é o alicerce? Qual é o melhor alicerce? A resposta tem que ser uma só: Deus. Se eu quero ter um lar com um alicerce seguro, não tem nada mais que pode segurar, dar ali firmeza para o nosso lar que o próprio Deus. Então, primeiro, a felicidade de Ruth está no fato de que ela converteu-se primeiro a Deus, antes de buscar um marido. Isso é fantástico, né? Antes dela buscar um novo marido, porque o seu marido tinha falecido, ela era viúva, ela busca Deus primeiro. Ela tem vida com Deus. Depois ela busca. Eu fico imaginando que hoje em dia as pessoas, elas estão tão preocupadas em si mesmas, e elas são muitas vezes enganadas com essa ideia, olha, você vai ser feliz se você achar a pessoa ideal e tudo. Então, ela vai lá e encontra aquela pessoa sem consultar a Deus, sem buscar em Deus. E aí, depois que casa, ela quer falar um monte. Ah, não foi assim, é a pessoa que eu não esperava. É o que eu tenho dito para os jovens, né, quando eu vou aconselhar, principalmente os jovens, né? Quando está na mocidade, olha mais assim, só para a questão de beleza, né? E nós temos que olhar, porque isso faz parte também. Mas isso não é o determinante, não é o fundamental. Então, geralmente, o camarada olha assim, viu que a menina é bonitinha, e o que ele faz? Ele fecha os olhos, não é assim? Então ele fecha os olhos para todos os defeitos dela. Aí na hora que casa, o cidadão quer abrir o olho. Aí é a hora que ele começa, ela tem esse defeito aqui, tem aquele outro, tem aquilo outro. E aí é o que eu tenho falado, ó, antes de casar, faz o contrário. Abre bem os olhos. Tá? Abre bem os olhos. Mas quando você casar, fecha. Porque agora não é hora mais de analisar, agora é hora de cumprir a aliança, de pedir graça, misericórdia para Deus e seguir em frente. Não é verdade? A Bianca falou que tem que se conformar. Tem que se conformar com a graça que Deus nos deu. Isso mesmo. Então, a felicidade de Ruth, ela está no fato de que ela converteu-se primeiro a Deus, ou seja, ela tem um alicerce para o lar, um alicerce seguro.
Um alicerce forte, um alicerce que vai dar base para que esse lar possa ser bem construído, que é Deus. Você percebeu que hoje em dia as pessoas querem construir um lar sem Deus? Olha como esse mundo está louco. Primeiro ele quer achar felicidade sem lar. Ele acha que melhor mesmo é estar solitário. Melhor mesmo é não ter ninguém. Primeiro ele já vai na contramão da vontade de Deus, já pensando nisso. Depois ele vai para o absurdo. Ele acha então que, tá bom, eu vou construir um lar, mas eu vou fazer isso sem Deus. Aí ele cai num absurdo pior ainda que o primeiro. Porque se tem alguém que pode estruturar um lar, que o único que pode ser um alicerce seguro para o nosso lar é Deus. É Deus. Segundo, a felicidade de Ruth está no fato de que, ao buscar a Deus, em primeiro lugar, não apenas encontrou um marido, mas também um remidor. Olha que interessante. Ruth, capítulo 3, verso 9, fala assim, disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, a amiga, nome Ruth é amiga, é tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou seja, ela sabia que Boaz poderia cumprir a lei do livirato. O que era essa lei do livirato? Era a lei que, por exemplo, Malom, o seu esposo, tinha falecido. Se tivesse alguém próximo da família, então essa pessoa poderia resgatá-la como esposa e casar com ela. E aí, uma vez que ele casou com ela, ele poderia então suscitar um herdeiro, porque quando eles tivessem o primeiro filho, esse filho não ia ser considerado de Boaz, mas ia ser considerado do marido de Ruth, filho de Noemi. Então ela fala assim, olha, é o resgatador, ou seja, ela não só encontra um marido, mas ela encontra um resgatador da parte de Deus. E eu pergunto para você, não é verdade que quando nós olhamos para aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, não naqueles momentos que ela está chata com a gente, né? Mas quando a gente olha para o que essas pessoas têm sido de bênção na nossa vida, não é de fato a mão de Deus nos resgatando? Eu olho muitas vezes para as pessoas que estão à minha volta, não só meus parentes de sangue, mas os meus irmãos em Cristo, e eu fico imaginando que bênção, que resgatadores esses irmãos têm sido. Porque muitas vezes eles refletem o caráter de Cristo na minha vida, e isso faz com que eu cresça, isso faz com que eu possa continuar, isso faz com que eu tenha coragem de seguir em frente, mesmo no meio das lutas. E não é exatamente isso que Deus faz? Ele não dá só um amigo, ele não dá só um irmão, ele não dá só um marido, ele não dá só uma esposa, ele não dá só um filho. Tem muitas mulheres que ficam, olha, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tem muita mulher que tem filho e não é feliz. Mas quando você olha para a perspectiva de Deus e vê que Ele não está te dando só um filho, um marido, uma esposa, mas que muitas vezes Ele te dá um resgatador, uma pessoa que vai refletir o caráter de Cristo na sua vida, aí de fato você vai ver a felicidade plena de Deus na sua vida. Então, primeiro nós vimos que o lar é uma fonte de alegria. Não dá para nós pensarmos em felicidade querendo ser um lobo solitário. Não dá, não. Nos princípios de Deus, não. Nós temos que ter um lar. Nós temos que ter uma família. Família da fé, família de sangue. Nós temos que buscar a bênção de Deus chamada lar. Segundo, o alicerce. Olha, Deus está me dando a oportunidade de eu construir uma nova família. Eu já fiz parte de uma família, agora eu vou construir a minha própria. Pois é. Então, analise o alicerce em qual você está começando a construir esse novo lar. Esse alicerce é Deus? Esse fundamento é Deus? É Deus que vai estar sustentando esse lar? Você está confiando no poder, na graça, na misericórdia e no amor de Deus para sustentar seu lar? Ou é o dinheiro? Ou é as circunstâncias dessa vida que você está querendo construir seu lar em cima? Muitas pessoas construíram o seu lar no dinheiro. Sou uma pessoa rica. Nada vai nos abalar.
Vocês já perceberam que os ricos são os que mais se divorciam? Você já percebeu que são os ricos e os famosos são os que mais têm dramas em relação à família? Sabe por quê? O alicerce errado. O alicerce errado. O alicerce para o lar é Deus. Se você quer ter um lar, de fato, estruturado, firme, então hoje é o dia de você pensar seriamente sobre isso e começar a ter Deus como alicerce e não as coisas dessa vida, que muitas vezes tenta te enganar, que é isso que vai fazer seu lar feliz. Por último, eu sei que a família é uma fonte de alegria. Primeiro, eu já sei disso. Então, eu não vou querer ser um solitário, eu não vou querer me isolar, porque eu entendo que a felicidade que Deus proporciona, ela está ligada a um lar. Segundo, eu sei que esse lar, eu tenho que construir ele num alicerce seguro, que é Deus. Agora, terceiro, nós temos aprendido que a felicidade não é a questão do local, mas é uma caminhada, porque às vezes nem sempre nós estamos no mesmo local. Então, está aqui. Para essa caminhada ser constante, firme, e a gente sempre ter felicidade nessa caminhada, mesmo no meio das lutas e diversidade, a santidade é fundamental, porque a santidade é o caminho da felicidade. E isso parece assim ser algo claro, mas às vezes nós percebemos que não tem sido muito claro para as pessoas. Sabe por quê? Porque elas pecam contra Deus e acham que vão ser felizes. Quantas são as pessoas que estão pecando contra Deus, mesmo aquelas que professam Jesus como Senhor e Salvador, e creem que mesmo debaixo do pecado, vão conseguir achar felicidade em seu lar? Vou dar um exemplo. Hoje em dia, muitos lares, inclusive evangélicos, estão sendo destruídos por uma palavra, uma prática chamada pornografia. Lares estão se desfazendo. Famílias crentes estão se acabando. E quando você vai ver, vício à pornografia. E às vezes a gente pensa, nossa, aqui tá... Mas não é algo que você já pode se esperar? Porque se você está vivendo debaixo do pecado, como que você acha que o pecado, a prática do pecado vai te trazer felicidade? Sendo que o pecado, a Bíblia deixa bem claro, que vem para nos distanciar de Deus, que o pecado é rebelião contra Deus, que o pecado vem para nos destruir. Então, como que nós achamos que no pecado a gente vai achar felicidade? Talvez você esteja aqui pensando assim, olha, o fulano de tal da minha família não presta, esse daqui também não, ela também, sabe, eu não sei por quanto tempo eu vou aturar mais, mas como está a sua vida diante de Deus? Quais são os pecados que por vezes você pode estar aí cometendo e já caminhando com ele há muito tempo? Você já parou para analisar que muitos problemas da sua família, você tenta jogar que é porque o outro não compreende, é porque o outro é estúpido, e sendo que pode ser que muitos desses problemas sejam o seu pecado encoberto que você não quer tratar? Porque numa caminhada onde não tem santidade, pelo contrário, onde tem amor pelo pecado, não vai haver felicidade. O que é uma vida santa? Vamos lá. Primeiro, é uma vida íntegra. Uma vida íntegra. E aqui é fantástico. Porque ele fala assim, ó, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissesse eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, íntegra. Agora, o que é uma pessoa íntegra? Vamos lá. Qualidades morais de Ruth. Vamos analisar essa integridade moral dela. Ruth era uma mulher convertida ao Deus vivo. Ela tem compromisso com Deus. Ela não tem compromisso com homens. Ela não tem compromisso com as circunstâncias. Ela não tem compromisso com ela mesma. Ela tem um compromisso com Deus. Em primeiro lugar. Segundo, Ruth era uma mulher trabalhadora. Trabalhadora. Nós vimos isso principalmente no domingo passado. Ela não tem medo da crise. Ela sabe que ela tem que levantar e ir lá batalhar. E mesmo que isso implica correr riscos.
mesmo que isso implique em correr riscos. Ela é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que não desiste rápido, é uma pessoa que em vez de fugir da crise, ela assume ali o que tem que assumir. Terceiro, Ruth era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com a sua sogra. Olha, você olha para o tratar dela com a sua sogra, você fica ali vendo assim, como que Deus é gracioso, né? Porque, como eu disse na primeira mensagem, num dos relacionamentos hoje mais minado, ou que mais é visto como um péssimo relacionamento, que seria de um genro com a sogra ou com o sogro, ou uma nora com o sogro e com uma sogra, você vê que aqui é um amor verdadeiro. Aliás, uma das declarações de amor mais linda e mais profundas da Bíblia não é feita de um homem para uma mulher, nem de uma mulher para um homem, mas é feita de uma nora para sua sogra. Que, por sua vez, a sua sogra trata ela como minha filha, minha filha, minha filha. Então você olha, Ruth é uma mulher íntegra. Íntegra. Ela trata muito bem a pessoa que, no contexto dela, inclusive no cultural também não era diferente, isso daí a história é longe, é desde os tempos antigos. Aquela pessoa que poderia ser a pessoa que ela mais se desgasta, ela trata essa pessoa com bondade, graça, amor, misericórdia. Ruth é uma mulher íntegra, uma mulher muito íntegra. Quarto, Ruth era uma mulher de bom testemunho de toda a cidade. Capítulo 3, verso 11, deixa isso claro. O texto diz assim: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É impressionante que hoje em dia a igreja quer impactar a sociedade sendo corrupta. Você olha para o testemunho de Ruth e você vê assim que ela tem o testemunho de toda a cidade e toda a cidade reconhece que ela é uma pessoa íntegra, ela é de Deus e ela tem procedimento de Deus. Não sei se vocês sabem, o Brasil cada vez mais cresce o número de evangélicos. Todavia, cada vez cresce mais a corrupção, cada vez mais cresce a imoralidade, cada vez mais cresce a bandidagem. Por quê? Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que se a religiosidade do povo aumentar, as coisas vão melhorar. Pelo contrário, você pode estudar isso na história do povo, da sociedade, você pode estudar, você vai analisar que toda vez que o povo caiu numa moralidade, uma imoralidade terrível, toda vez que o povo se perverteu, a religião cresceu. Porque a religião sem Deus verdadeiro, sem vida com Deus verdadeira, ela vem como para ajudar no avanço da corrupção. Mas Ruth não. Ruth era uma mulher de bom testemunho, de toda a cidade. Ela é tipo daquela mulher que não precisa ficar anunciando assim, eu sou crente, viu? Eu sou obreiro, eu sou isso, eu faço aquilo, olha, não precisava falar isso não. O pessoal olhava para a vida dela e via. Ela é de Deus, ela é uma pessoa íntegra, muito íntegra. Agora Boaz. Boaz era um homem íntegro. E é interessante aqui que se você ver o capítulo 3, verso 8 a 10, ele vai nos falar de uma coisa assim que me chama muita atenção. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E outra, ele considera mais uma vez Ruth íntegra. Ruth poderia muito bem achar um homem mais rico, mais próspero,
poderia achar um homem mais jovem, mas ela tem o compromisso de resgatar ainda uma descendência para a sogra dela. Ela tem integridade, ela tem amor a Deus e a sua sogra. Ela tem compromisso. Mas o que me chama a atenção aqui também não é só Ruth, é Boaz. Porque pensa comigo, o texto diz que ele estava lá comendo e bebendo e ele chegou um pouquinho com o coração alegre e foi dormir. E estava escuro. Não tinha lâmpada no quarto dele, porque o texto ainda fala, ele fala assim, quem é que está aí? Eu não estava enxergando. Aí você imagina assim, você está lá, se for um homem da sociedade, qualquer. Ele está deitado lá, aí descobre, ele acorda, quem está aí? Ruth, uma serva mais jovem, devia estar ali cheirosa, arrumada, ela se preparou para aquele momento. A sogra dela falou para ela se preparar. E o interessante é que esse homem, mesmo numa circunstância onde estaria tudo encoberto, porque estava tudo às escuras, ele continua com seus princípios. E aqui faz lembrar, sabe o quê? Você sabe o que é caráter? Caráter é aquilo que você faz no escuro. Caráter não é aquilo que você faz perante as pessoas. Porque muitas vezes o que você faz perante as pessoas pode ser coisa só para as pessoas olharem para você e achar que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa reta. Caráter de verdade é o que você faz no escuro. É o que você faz distante das pessoas. É o que você faz quando você acha que ninguém está vendo. Isso é caráter. É o que você é capaz de fazer quando você acha que você não vai ser pego. Eu vou poder fazer isso porque ninguém vai me achar mesmo, ninguém vai ver. Então, isso é caráter. Então, quando você começar a achar que você está com um caráter elevado, um caráter bom, começa a analisar o que é que você faz escondido, que você não revela para ninguém. E isso é seu caráter, de verdade. O que você faz para os outros ver, muitas vezes, é sua máscara. Mas o caráter é aquilo que você faz escondido. E o que é interessante é que Boaz, ele poderia chegar, ninguém está vendo, está escuro, eu mesmo estou sabendo, mas Boaz tem caráter. Ele é uma pessoa íntegra. O que ele é, as luzes, ele é no escuro. Os princípios que ele defende quando ele está no meio da multidão, é os princípios que ele defende quando ele está numa situação que ele pode se safar. E olha que interessante, dessa história aqui, de Ruth, uma mulher íntegra, e de Boaz, que vai começar uma família, essa família já começa bem, porque os dois têm caráter, os dois são íntegros, os dois andam com Deus. E é impossível você esperar um lar maravilhoso, repleto da bênção de Deus, se você não tem caráter. Se o seu cônjuge não tem caráter. Não estou falando que não dá para resolver, dá. Dobra o joelho, clama a Deus e busca obedecer ao Senhor. Ele é um homem íntegro. Mas sabe o que é interessante? Que a integridade dele não é só em relação aos princípios dele. Ele também é íntegro com a vulnerabilidade das pessoas. Por exemplo, a situação que ele estava ali, ele bem poderia aproveitar do momento vulnerável de Ruth. Ela não tem nada a exigir. Ela depende dele. Ele é o resgatador. E esse homem poderia bem falar assim, ó, num momento assim de chantagem, né? Às vezes tem marido que faz isso com a esposa, tem esposa que faz isso com o marido, tem pai e mãe que faz isso com os filhos, tem filhos que faz isso com os pais. Num momento ali que pode fazer, chantageia, ó, você depende de mim? Então eu vou exigir isso, vou exigir aquilo, quero que se submeta aquilo outro, você depende de mim. Boaz sabe que ela depende dele, e em vez dele chegar e falar assim, ó, então agora você está na minha mão e você vai fazer o que eu quero, ele ainda tem a integridade de cuidar do momento vulnerável de Ruth e falar assim, olha, eu posso te resgatar, mas tem ainda um mais chegado que eu. Um melhor para você. Você não quer ver com ele primeiro? Não estou fugindo. Se ele não te aceitar, eu assumo o compromisso de aceitar. Isso é integridade, gente. Vou falar uma verdade para vocês. E vocês sabem que eu estou com compromisso com a verdade nisso que eu vou falar.
Dentro da igreja, chamada Igreja de Cristo, você não encontra pessoas assim, hoje em dia. Dificilmente. Íntegras. Às vezes, dentro da Igreja de Cristo, você encontra um querendo aproveitar do momento vulnerável do outro, para tirar vantagem. E ainda consegue olhar para ele e falar assim, meu irmão, graça e paz. Boaz é um homem íntegro. É um homem que leva a Deus a sério. É um homem que vai começar um lar, e a gente vai ver isso na última mensagem domingo que vem, com um alicerce correto e com uma conduta correta. Boaz era um homem generoso. Ele não faz só aquilo que cabe a ele, ele faz mais. Verso 15 e 17. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Ele é generoso ainda. Olha, leva lá para sua sogra ainda. Ele faz mais do que cabe a ele. Pessoas generosas. É por isso que Boaz é um tipo de Cristo. Você olha para ele e vê, de fato, o que Cristo faz com a igreja. Cristo é muito generoso conosco, não é verdade? Nós que somos ingratos. Por isso que a gente está desanimado, por isso que a gente mais murmura do que agradece, porque a gente, na verdade, a gente se esquece do que Cristo faz por nós. Porque quando nós lembramos o que Cristo faz por nós, nós vemos então que nós já temos sido muito abençoados. Terceiro, Boaz era um homem leal. Leal. Verso 12 e 13. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Ele não foge de compromisso, ele assume compromisso, mas ele fala assim, olha, tem algo melhor para você, mas se não der, eu assumo. Eu estou aqui para assumir. Ele é leal. Ele não faz compromisso e no outro dia se esquece. Ele não assume uma questão e no outro dia, depende da circunstância, ele faz outra. Ele é uma pessoa leal. Ainda, o que é uma vida santa? Em segundo lugar, é uma intimidade com Deus. Santidade significa intimidade, tá? Você quer saber o que é santidade? É intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Você é uma pessoa íntima do Senhor? Você anda com o Senhor? Ruth 3,5 diz assim, ó, tudo quanto me disseres farei. Você é uma pessoa que você tem tanta intimidade com Deus que o que Deus fala, você fala, tudo o que fizeres eu farei? Você é assim? Porque o povo que tem mais intimidade com Deus não é o povo que mais fica lá pulando, se jogando no chão, chorando. Não. Quando você olha para as Escrituras, você vê que lá no próprio Evangelho de João, Jesus diz, ó, aquele que me ama, cumpre minha palavra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu não falo lá que aquele que me ama é o que pula dentro da igreja, o que me ama é o que se cai, fica chorando, o que fala palavras piedosas. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E olha que interessante. Tudo quanto me disseres, farei, disse ele. Bendita sejas, respondeu-lhe Ruth, né? Tudo quanto me disseres, farei, disse ele. Bendita sejas tu do Senhor. É um compromisso de pessoas que entendem que o compromisso que eles estão assumindo, primeiramente, não é com outra pessoa, mas é com Deus. E por isso que eles têm que honrar. É uma vida de intimidade com Deus. Então, vamos lá. Primeiro, a obediência de Ruth. Não tem como você ser íntimo de Deus se você não obedece a Deus. Eu fico impressionado como o diabo, Satanás, tem cegado as pessoas hoje em dia. Você quer ver um exemplo simples? Ó, vamos ser sinceros. Nós acabamos de expor uma série de mensagens que estava falando sobre a deturpação do culto
e o perigo de se desprezar o culto. Malaquias. Então, eu não estou dando indireta para ninguém, isso é algo fato, que aconteceu. Vamos ser sinceros, mesmo depois de ouvir uma exposição de 9 mensagens nesse livro, onde o tema principal é o que acontece quando nós desprezamos o culto, você encontra ainda situações onde as pessoas ficam com dúvida se ela deve vir para o culto ou não. Você encontra circunstâncias onde as pessoas, mesmo que às vezes ouviram essa mensagem ou outras, ela fica com dúvida assim, se no momento de crise dela, ela pode continuar louvando a Deus na casa dela ou não. Os desigrejados, que cada vez mais têm crescido no Brasil e aqui no Japão, eles entendem assim, olha, se eu estou indo para o culto ou não, isso não importa, o importa é que eu estou com Jesus. Mas quando eu olho para a vida de Ruth, e quando eu olho para todos os textos da Bíblia, eu não consigo harmonizar uma pessoa que está vivendo e adorando Jesus, desobedecendo a Jesus. Porque se ela ama Jesus, Jesus diz assim, ó, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, antes faça a demonstração quando se aproxima o dia. Eu não consigo entender que essa pessoa está tão assim, amando Jesus, se ela desobedece Jesus. Eu não consigo encontrar isso. Mas o inimigo, esse mundo secularizado, Satanás, tem tido tal assim influência na cegueira e na surdez desse povo, porque ele não é só cego, ele é surdo, porque quando você fala ele não quer ouvir. É igual o povo de Malaquias, que ele consegue ainda ter a cara de pau, muitas vezes, dizer assim, ó, mas eu amo Jesus, desobedecendo Jesus descaradamente. E eu não estou falando isso com intenção de humilhar, de fazer sentir pior, mas de dar um choque, de falar, acorda. Ruth tem intimidade com Deus, você sabe por quê? Porque ela obedece a Deus. Ela tem compromisso com Deus. Terceiro, a humildade é o recato de Ruth. Ela é uma pessoa muito humilde, né? Nós falamos isso domingo passado. Mas olha o verso 9, diz assim, disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Ela podia chegar assim, olha, eu sou sua futura esposa, viu? Então me trata bem, me traz uns presentinhos, né? Você sabe que hoje em dia tem esposa assim, né? Me trata bem aí, passa lá, traz um presente para mim, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ela chega e fala assim, eu sou tua serva, tua serva. Fala assim. Ela não chegando. Ela fala assim, ó, eu sou serva. Eu sou serva. Ela era uma pessoa humilde. Olha, irmãos, não tem nada mais maravilhoso na nossa vida que sermos humildes. Você sabe por quê? Porque o humilde de coração é aquele que se aproxima de Deus. Se você olhar para as bem-aventuranças, que inclusive nosso irmão Mauro tem exposto elas, a primeira bem-aventurança é muito feliz o pobre de espírito, ou humilde de espírito. Porque o orgulho, ele é a primeira barreira que nos impede de caminharmos mais próximos de Deus. É impossível você ser uma pessoa orgulhosa e estar se aproximando de Deus, porque o orgulho nos afasta de Deus. Aliás, Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia, do 4º, 5º século, ele dizia o seguinte, que o orgulho é tão poderoso e a gente não leva a sério, né? A gente vai falar assim, mas é bom a gente ter um pouco de orgulho, né? Você tem esse pensamento? Olha o que Agostinho dizia. O orgulho é algo tão poderoso, maligno, que o orgulho fez com que anjos se transformassem em demônios. Você ainda acha que o orgulho é algo assim bom? Não, é bom você ter um pouco de orgulho. Olha o poder maligno do orgulho. Ele foi capaz de fazer com que anjos se transformassem em demônios. Qual que foi a queda dos anjos? Orgulho. Ele foi capaz de fazer com que homens, filhos de Deus, se tornassem homens rebeldes e inimigos de Deus. Porque o orgulho também fez com que a queda do homem acontecesse. Não tem como você ser íntimo de Deus se você é uma pessoa orgulhosa. Não tem. Aqueles que mais vão se aproximar de Deus são aqueles que mais serão humildes. Isso é fato.
Terceiro, a confiança de Ruth em Deus. Verso 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer rico. Ela entendia que ela tinha um compromisso com Deus, com a sua sogra. Ela podia ter procurado outras alternativas, mas ela busca aquilo que agrada a Deus, aquilo que ela tinha se comprometido com Deus. E ela confia em Deus. Olha, confiar em Deus não é algo fácil. Principalmente quando você está vivendo uma tragédia. Principalmente quando você está vivendo um momento de lutas, de provas. Mas eu quero dizer para você, se você quer ser íntimo de Deus, se você quer ter uma vida assim de santidade, de caminhada, de intimidade com Deus, não tem outro caminho. Você só pode ser íntimo daquele que você confia. Olha para até mesmo nossas questões. Nós, como servos de Deus, é possível você ter uma amizade verdadeira, plena, leal, onde há desconfiança? Eu não sei muito bem não quem é aquele cara lá, ó. Raspou o cabelo, sei lá, não gostei da cara dele, só do jeito que veio. Esse daqui também, a senhora ali também. Pode existir amizade, intimidade verdadeira onde há desconfiança? Pode haver? Não pode. Quanto mais em relação ao nosso Deus. Não tem intimidade com Deus quem não confia em Deus. É por isso que a confiança é algo que Deus requer do seu povo. Crê, crê, crê. Porque sem fé é impossível. É importante que aquele que se achegue a Deus chegue em fé. Porque não tem como você ter intimidade com Deus se você não confia em Deus, se você não tem fé, se você não crê. A confiança de Ruth em Deus é fantástica. Ela confia, mesmo quando o cenário da vida dela parece indicar tudo ao contrário. Por fim, o descanso de Ruth na promessa de Boaz. Boaz faz uma promessa para ela. Olha, vai lá, vai ter o resgatador, mais chegado que eu, mas se ele não resgatar, eu assumo o compromisso. Eu fico imaginando aqui que se Ruth fosse como muitos de nós, ela falaria assim depois que ele acabasse: mas é certeza mesmo? Você vai fazer mesmo? Você não quer que eu faça alguma coisa para garantir também, para ajudar? Tem gente que é assim, não consegue confiar. É sempre tentando assim, olha, não, mas Deus está falando, mas eu vou tentar arrumar meu jeito. Ou seja, em última instância não é Deus nada não, é eu que vou dar a solução. Se não tiver o dedinho meu lá para dizer assim, ó, se der errado nisso, eu já estou engatilhado a outra coisa, eu não fico em paz. Ou seja, não confio. Boaz faz a promessa para ela crê que Boaz está sendo usado por Deus e ela confia. E ela descansa. Último, a paciência de Ruth. Meus irmãos, se você quer ser cristão sem paciência, eu não sei como você vai conseguir essa proeza, não. Porque o crente, inclusive o nome crente que é usado muitas vezes, significa aquele que crê. E crer é necessário obediência e paciência. Porque servir a Deus não é a hora que eu quero, as coisas vão acontecer, mas é no tempo de Deus, e isso exige muito paciência. Verso 18 diz assim: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansarás, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Espera, filha. E você vai ver que ela vai esperar. Ela tem paciência. Você tem paciência? Ou você resolve tudo do seu jeito? Da sua forma? E assim você acaba de destruir a família. Acaba de destruir o lar. E pior, chega ainda depois e ainda bota a culpa em Deus, esse lar que me deste. Não é assim? Essa justificativa está desde a queda. Por fim, queridos, para refletir e praticar. Primeiro, como está a sua vida? Não precisa responder aqui para mim, não. Responda para você. Responda para Deus. Como está a sua vida? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz?
Você é uma pessoa que entende que felicidade não é uma questão de local, ou quando você estiver ali você vai ser feliz, mas você entende que felicidade é um caminhar e que você pode ser feliz por onde Deus te enviar? Você é uma pessoa feliz? Que o crente, que o cristão, nem sempre vai estar sorrindo com um sorriso no rosto, isso eu não tenho dúvida. Lutas, provas, perseguição. Mas se sua vida tem sido mais de infelicidade, de tristeza do que alegria, você tem que pensar seriamente nessa pergunta. Você é uma pessoa feliz? Se a resposta for não, então saiba de uma coisa. Provavelmente você está buscando a felicidade no lugar errado. Você está buscando felicidade em qualquer outra coisa, menos em Deus. Segundo, como você tem lidado com a família que Deus te deu? É bênção? Você tem investido todos os esforços que Deus tem dado para você glorificá-lo, inclusive na sua família? Ou você é aquela pessoa pirracenta, que não dá o braço a torcer, que você detona com a família, mas não tem coragem de ser como Rude, humilde? Se prostrar e saber que você não está se prostrando diante dos homens, você está se prostrando diante de Deus e esperando que Deus o exalte, porque a Bíblia fala que os humildes serão exaltados, ao passo que os soberbos serão humilhados. Como você trata a sua família? Como tem sido? Você crê que a família é uma bênção de Deus para a sua vida? De verdade? Por fim, Deus é aquele que pode restaurar a sua vida e sua família. E você sabe por quê? Por causa desse último slide. Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Coloca uma coisa na cabeça. Você não consegue mudar pessoas. Você não consegue. Mudar pessoas é uma ação exclusiva de Deus. Se você quer mudar pessoas, então você é um usurpador. Você quer se colocar ou tomar o lugar de Deus, porque só Deus pode mudar o coração. Não é fato isso? Agora, quando você lida com família, você tem que saber de uma coisa. Primeiro, eu não mudo pessoas. Só Deus pode mudar. Então, não fica forçando a barra, querendo. Só Deus muda. E também não fica culpando. Aquela família tal, eles estão ali com um problema, acho que todos eles estão. Não fica culpando, não, porque você não sabe se de um lado está querendo resolver, só que o outro não quer. Porque você não muda pessoas. Eu tenho dito que é bem certo que aquela frase, quando um não quer, dois não briga. Não é assim? É verdade, porque o cara pode vir querer brigar, você dá as costas e vai. Mas não é verdade quando um quer, dois se reconcilia. Não. Quando um não quer, dois não brigam. Mas quando um não quer, dois não se reconciliam. Para haver reconciliação é necessário ambas as partes. Para ter reconciliação é necessário ambas as partes. Então, aprenda uma coisa. Você não muda as pessoas. E nem o seu irmão e nem ninguém muda as pessoas. Quem pode mudar as pessoas é Deus. Agora, o que você pode fazer é ser o Evangelho de Cristo, é anunciar o Evangelho de Cristo e viver o Evangelho de Cristo para essas pessoas. E o que é o Evangelho de Cristo? É uma notícia. Qual que é a má notícia? Todo mundo é pecador. Ninguém é melhor que ninguém. Deus olhou e viu que todos nós somos pecadores. Você se acha, às vezes, o mais pecador do mundo. Eu quero dizer para você que todos nós somos pecadores. Talvez você vai para o outro extremo, você acha que você não tem pecado, mas todos nós somos pecadores. E se todos nós pecadores, então todos nós temos que ser misericordiosos um com o outro, porque todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. E o Evangelho ensina isso. É difícil, pastor, perdoar, é difícil, sabe por quê? Porque o Evangelho não está penetrado no seu coração. Porque se ele tiver, o Evangelho é isso, é perdão. É graça. Eu não estou fazendo algo por pessoas que merecem. É por pessoas que não merecem. Pecadores. Talvez as famílias estão destruídas, inclusive dentro da igreja, porque falta o Evangelho de Cristo compreendido, vivido dentro desse lar. Mas aí tem a boa notícia. Não é só pecador. Jesus o amou, Jesus morreu por ele, morreu por você. E se Jesus tem investido em você, se Jesus tem dispensado a sua graça e seu amor sobre você,
Quem sou eu para não fazer o mesmo? Eu não posso fazer menos que o Evangelho. Se Jesus te perdoou, se Jesus está amando você, quem sou eu para falar que eu não te perdoo? Quem sou eu para falar que eu não vou te amar? Só se no meu coração não tiver o Evangelho. Aí eu posso fazer isso. Mas se no meu coração o Evangelho de Cristo está batendo mesmo no meu peito, eu não posso dizer que eu não vou te perdoar, eu não posso dizer que eu não vou te amar. Porque o Evangelho é isso, é perdão e graça. Perdão e amor. E aí você fala assim, mas tem prejuízos, a pessoa fez muito mal para mim, trouxe consequências grandes. Ah é? Está aqui a última resposta. Cruz, paga o preço. Porque para Deus nos reconciliar com Ele, Ele pagou um alto preço. Para que Jesus reconciliássemos nós com Ele, Ele pagou o preço. E se você quiser restaurar, ser um instrumento de Deus para restaurar o seu lar, os seus amigos, os seus irmãos, o seu cônjuge, os seus filhos, o seu pai, você vai ter que pagar um preço. Então, primeira coisa, duas coisas que eu quero que vocês lembrem desse final. Primeiro, não queira ser Deus, tá? E não queira que o seu irmão seja Deus. Você tem que ir lá, falar com o seu familiar, mudar. Não, você não é Deus. E nem ele é Deus. Só Deus pode mudar. Segundo, não faça menos do que o Evangelho. Não faça menos que o Evangelho. Se você tiver a oportunidade de perdoar, perdoa. Se você tiver a oportunidade de amar, ame. E quando vir no seu coração aquele negócio assim, mas essa pessoa fez tanto mal para mim, essa pessoa fez isso e aquilo, lembra da cruz. Você fez tudo isso para Jesus. Mesmo assim, ele assumiu o preço. Ele assumiu o preço para andar com você. E se você é discípulo de Jesus, assuma o preço. Paga a dívida, é do seu irmão, mas paga. Quita ela, para você andar com ele. E de fato você então será um discípulo de Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos nos preparar?